Você já percebeu que a nossa vida é marcada pelo tempo? Tudo que fizemos de uma forma ou de outra está relacionada ao tempo. Somos reféns ou escravos do relógio, como diriam os titãs. Na nossa sociedade, tudo está relacionado a este aparelho, que determina, por exemplo, a duração deste vídeo, ou de um filme, ou até mesmo de uma partida de futebol. Mesmo quando é o nosso corpo que pede o momento do descanso ou a hora do rango, mas, mesmo assim, muitas vezes temos que esperar a hora estabelecida pelo relógio para descansar ou para comer. Conta pra mim aqui, no final da aula, principalmente pela manhã, aquela aula chata, a barriga gritando, comida! Mas fazer o quê? Tem que esperar acabar a aula, chegar em casa e aí sim, ataque! O tempo medido pelo relógio é diferente do tempo sentido ou percebido pelas pessoas. Isso significa que a sensação da passagem do tempo depende da sociedade que vivemos ou da nossa idade e daquilo que estamos fazendo. Por exemplo, quando somos crianças, o dia do nosso aniversário parece que nunca chega. Quando envelhecemos, parece que emendamos um aniversário no outro, nem me fala. Um ótimo exemplo é uma partida de futebol. Quando o nosso time está ganhando e o outro está fazendo pressão, parece que o relógio se arrasta. Porém, se o nosso time está perdendo, a impressão que temos é que cada segundo é muito mais rápido. Pensem comigo, qual dessas duas crianças sente o tempo passar mais rápido? Hoje em dia, a maior parte das pessoas percebe que as coisas mudam em alta velocidade, diferentemente do passado, em sociedades que desconheciam relógios e os calendários. Também não podemos deixar de perceber que, ao longo da história da humanidade, muitas sociedades criaram diferentes referências para medir o tempo e, para isso, historiadores criam métodos delicados e científicos para lidar, compreender e interpretar diferentes ritmos temporais da sociedade que estudam. É inegável que o ser humano realizou grandes conquistas desde as suas origens. Descobriu o fogo e a agricultura, inventou vacinas e medicamentos que evitam e curam muitas doenças, criou meios de comunicação e de transporte bastante eficientes, como o telefone, a internet, o automóvel, o trem, o avião. Mas uma coisa a humanidade não conseguiu dominar. Não conseguimos dominar o tempo. A não ser na ficção científica, através da literatura e do cinema. Eu jamais deixaria de citar o meu filme preferido, De Volta para o Futuro. O tempo é implacável. Podemos perceber o tempo passar observando, por exemplo, a natureza. Depois do dia vem a noite, depois da noite vem o amanhã, depois da primavera vem o verão. As plantas, os bichos de estimação, as pessoas e todos os seres vivos obedecem a uma lei básica da natureza. Nascem, crescem e se desenvolvem e um dia morrem. Tipo o Rei Leão, o ciclo da vida. Não? Lembra do Rei Leão? Ah, moleque! Sim, pessoal, é importante que sejamos educados e preparados para que tenhamos a consciência que nossa existência material na Terra é finita, pois a morte dos seres vivos é tão natural quanto o nosso nascimento e nossa existência nesse momento. Milhões de pessoas viveram antes de nós e muitos outros vão viver depois. Atualmente, o planeta Terra tem uma população estimada em 7,8 bilhões de seres humanos. Contudo, segundo as estimativas do Population Reference Bureau, instituição que realiza pesquisas e análise de dados demográficos financiada por fundações privadas, agências governamentais e doadores individuais, já nasceram desde o surgimento do Homo sapiens 108 bilhões de pessoas. O tempo também é percebido nas coisas que acontecem ao longo da nossa vida. Nossas primeiras palavras, nossos primeiros passos, nosso primeiro dia na escola, nossa festa de aniversário de 10 anos e tantos outros acontecimentos da infância que ficam marcados em nossa memória, sejam nas fotos, nos filmes, para serem vistos e revistos várias vezes. Você já parou para pensar como outras sociedades registram a passagem do tempo? Será que todas elas comemoram as mesmas datas e os mesmos acontecimentos? Calendários e relógios foram criados para medir a passagem do tempo e facilitar assim as atividades cotidianas. Com eles ficou mais fácil, por exemplo, marcar a época de semear a terra, de realizar as festas da comunidade, de colher os alimentos ou de tosar as ovelhas. Mas como as pessoas mediam a passagem do tempo antes da invenção dos relógios e calendários? Acredita-se que os primeiros grupos humanos adotavam a natureza como referência para medir a passagem do tempo.
Observavam, por exemplo, a posição do Sol, as fases da Lua, o movimento das marés, os períodos de chuvas e de estiagem, a mudança das estações ou a época de reprodução dos peixes. Seguindo o tempo da natureza, eles organizavam o trabalho, as refeições, as festas e outras atividades cotidianas. Mesmo em épocas mais recentes, muitos povos espalhados pelo mundo preferiam ignorar as horas marcadas pelo relógio e seguir o tempo da natureza. Eu, sinceramente, acho que essas pessoas são bem mais felizes. Percebam que interessante essa reflexão feita por George Woodcock no texto A Ditadura do Relógio, extraído do livro A Rejeição da Política. Não há nada que diferencie tanto a sociedade ocidental de nossos dias das sociedades mais antigas da Europa e do Oriente do que o conceito de tempo. Tanto para os antigos gregos e chineses, quanto para os nômades árabes ou para o peão mexicano de hoje, o tempo é representado pelos processos cíclicos da natureza, pela sucessão dos dias e das noites, pela passagem das estações. Os nômades e os fazendeiros costumavam medir e ainda fazem, hoje, no seu dia, o amanhecer até o crepúsculo, e os anos em termos de tempo de plantar e de colher, das folhas que caem e do gelo derretendo nos lagos, nos rios. O homem do campo trabalhava em harmonia com os elementos, como um artesão durante tanto tempo quanto julgasse necessário. O tempo era visto como um processo natural de mudança e os homens não se preocupavam em medi-lo com exatidão. Por essa razão, civilizações que eram altamente desenvolvidas sobre outros aspectos dispunham de meios bastante primitivos para medir o tempo. A ampulheta cheia que escorria, o relógio de sol inútil num dia sombrio, a vela ou a lâmpada onde o resto de óleo ou a cera que permanecia sem queimar indicava as horas. O homem ocidental civilizado, entretanto, vive num mundo que gira de acordo com os símbolos mecânicos e matemáticos das horas marcadas pelo relógio. É ele quem vai determinar seus movimentos e dificultar suas ações. O relógio transformou o tempo, transformando-o de um processo natural em uma mercadoria que pode ser comprada, vendida e medida como um sabonete ou um punhado de passas de uvas. E pelo simples fato de que, se não houvesse um meio para marcar as horas com exatidão, o capitalismo industrial nunca poderia ter se desenvolvido, nem teria continuado a explorar os trabalhadores. O relógio representa um elemento de ditadura mecânica na vida do homem moderno. Mais poderoso do que qualquer outro explorador isolado ou do que qualquer outra máquina. Este texto nos provoca uma profunda reflexão sobre o que estamos fazendo com nossas vidas. Uma vez que tudo pode ser recuperado, menos o tempo perdido, quando deixamos de estar com quem amamos e fazendo o que realmente queremos fazer. O relógio foi uma invenção da sociedade industrial, uma régua para os interesses financeiros da sociedade capitalista. Mas ao longo da história humana existiram diferentes tipos de medições do tempo, especialmente calendários, onde cada um deles será relacionado à cultura de um povo, a uma época e a um lugar. Em geral, os calendários têm como marco inicial uma data considerada importante na história do povo que o criou. O calendário que usamos hoje, chamado gregoriano, está em vigor há quase 500 anos. Ele tem como base o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, que é de 365 dias, 5 horas e 49 minutos. Como o número de dias não é exato, a cada 4 anos é acrescentado um dia no calendário, o chamado ano bissexto. O marco inicial do calendário gregoriano é o nascimento de Jesus Cristo. Por isso ele também é conhecido como calendário cristão. Todos os acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo recebem a sigla AC, que significa antes de Cristo, e os ocorridos depois, logicamente, DC, depois de Cristo. O calendário gregoriano foi adotado como referência em praticamente todo o mundo, mas existem outros calendários usados atualmente, os quais têm diferentes referências históricas. Por exemplo, no calendário judaico, o evento fundamental é a criação do mundo por Deus, episódio narrado no livro bíblico do Gênesis. Já no calendário muçulmano, o tempo é contado a partir da migração do profeta Maomé de Meca para Medina, duas cidades que se localizam na Península Arábica. Esse acontecimento é conhecido como Hégira. Além dos calendários gregoriano, judaico e muçulmano,
Há cerca de 40 calendários em uso em todo o mundo. Alguns se baseiam inteiramente nos ciclos astronômicos, como as fases da Lua ou o movimento aparente do Sol, sem relação com marcos históricos. Outros calendários adotam episódios míticos como a principal referência temporal. Há ainda aqueles que misturam ciclos da natureza com unidades de tempo convencionais. No Brasil, as sociedades indígenas ainda se baseiam nos ciclos da natureza para calcular a passagem do tempo. Os primeiros relógios. Enquanto a maior parte dos calendários divide o tempo em anos, meses e dias, os relógios marcam a passagem das horas. Apesar de variarem de modelo e de preço, os relógios modernos medem o tempo seguindo o mesmo critério. Cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Os primeiros relógios utilizavam água, areia e luz solar para medir a passagem do tempo. Os relógios de sol foram criados pelos egípcios há cerca de 4.000 anos. Depois vieram as clepsidras, relógios de água, e mais tarde as ampulhetas, relógios de areia. Mesmo sendo menos precisos que os relógios mecânicos e eletrônicos de hoje, os antigos relógios atendiam às necessidades da época em que foram criados. Então, agora pense e deixe aqui nos comentários. Você aproveita seu tempo de forma saudável? O que podemos fazer para aproveitar melhor o tempo? O que você mudaria no tempo se você pudesse? Um forte abraço a todos e um beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu.